Meu maior erro quando eu comecei no digital. Eu lembro que quando eu comecei, eu estudei pra caramba. Tipo, eu estudei muito, muito mesmo. Eu passei meses só estudando, estudando, estudando. Eu li vários livros sobre vendas, o digital e tudo mais. Assisti vários podcasts, né? Ali também ouvi no Spotify. Eu lembro que na época eu ouvia bastante audiolivros enquanto eu caminhava. E assim, me agregou muito. Esse lance de audiolivros, a leitura e tal, os estudos, me agregaram muito. Fiz vários cursos. Tinha um curso lá de 197 que eu comprei, estudei bastante, estudava bastante, anotei várias coisas e tal, investi maior dinheiro em curso. Só que, qual que foi o meu maior erro, né? E já trazendo o que é a essência desse vídeo aqui, o que eu quero passar. O maior erro é que eu não colocava as coisas em prática, simplesmente isso. E eu vejo que hoje muitas pessoas compram cursos e mentorias, pagam consultoria, investem mó grana para, enfim, começar no digital, para dar aquele start, enfim. Às vezes os cursos têm promessas muito mirabolantes e tudo mais, que dá aquela emocionada, né, na hora de comprar. A gente compra muito pela emoção e não pela razão, o que é natural. Mas a questão maior é que a maioria das pessoas, assim como eu, não coloca em prática aquilo que aprende. Isso é algo que eu mudei, deve ter uns 3, 4 anos pra cá, que foi o momento que eu comecei a ter resultado. Foi muito importante estudar. Eu lembro que na época eu pegava busão todos os dias, eram vários ônibus. Eu estudava e trabalhava, né? Fazia faculdade de ciência da computação e trabalhava de noite e voltava bem tarde para casa. E eu pensava, caramba, esse tempo ocioso no busão é muito zoado. Eu me sentia muito mal de ficar no ônibus lá e não fazer nada, né? Eu, tipo, só ficar ouvindo música, já tinha zerado minhas playlists, tudo. As minhas músicas, tudo, ficava repetindo, às vezes, as mesmas músicas todos os dias. Buscava maneira de otimizar esse tempo, então eu estudava bastante. Eu lia bastante livros, que abriu minha mente, foi muito bom. Depois eu fui para os audiolivros, que me ajudavam bastante, porque às vezes o busão tremia muito, né? Aí, ficar lendo lá e o busão tremendo é meio ruim. Acho que nem é bom pra saúde dos olhos. Aí o fato de ouvir audiolivro, eu ficava tranquilão, só ouvia, né? Só tinha que focar no áudio. Ficava lá moscando, vendo a lista lá. Dá várias horas, né, de busão se funcionar. Eu lembro que eu saía do fundão de Guarulhos lá, saía do Jardim Fortaleza pro Tietê, do Tietê era o ônibus que ia pra faculdade, lá no Tatuapé, eu andava até, não, tinha fretado da faculdade, ou andava também, de boa, ou às vezes pegava outro ônibus também, enfim. Resumindo, eu pegava vários ônibus durante o dia, durante a noite, era o dia inteiro fora de casa, várias horas de ônibus. E a minha forma de aproveitar essas horas era estudando, né? No final das contas, me ajudou muito, mas acabei virando um obeso mental. Até que eu peguei um curso específico de tráfego pago e tal, coloquei em prática esse curso. Foi aí que eu comecei a ter meus primeiros resultados. Fazendo curso de inglês, porque eu já estava meio avançado ali no inglês e tal, já tinha começado a dar aula. Foi a partir daí que eu comecei a ter os meus primeiros resultados. Comecei a investir em tráfego pago também, para vender esse mesmo curso de inglês, mandar o tráfego pro WhatsApp e convertia lá no WhatsApp. E por estar investindo em tráfego, acabava que eu ficava no zero a zero. Mas o mais importante foi que esse conhecimento foi o que me deu condição de começar a fechar com especialistas, com prestadores de serviços, empresários, loja de roupa, para fazer tráfego para negócio local. E aí eu cobrava um valor mensal, e nisso eu consegui minha primeira remuneração empresário mesmo, né? Precificando meu trabalho ali e vendendo. Foi meu start no digital, depois disso eu larguei meu trabalho lá como nessa época eu já estava dando aula de inglês, então larguei meu trabalho como professor de inglês para focar só no digital, porque eu pensava, pô, se eu pego só um pedacinho do meu dia, dedico a isso e já consigo ter algum resultado, imagina se eu largar isso aqui e focar só nisso. E aí, dito e feito, né? Foquei só naquela parada. Daqui a pouco eu tava fechando lá com alguns negócios, consegui uma remuneração bacana, que já era maior que o meu salário. E a partir disso a gente foi. Qual que é o resumo da história, né? A resenha dessa situação? É a prática, cara. Porque não adianta você ter todo o conhecimento do mundo. Se você não colocar em prática, você só é um obeso mental. Isso é um fato. Eu vejo vários amigos meus também que estudam bastante e tudo mais, se queixam de ter pouco resultado, de não sair do lugar. Muitas vezes, cara, arrisco dizer também, na maioria das vezes, ou quase sempre, você já tem tudo que você precisa para alcançar o resultado que você almeja. Na maioria das vezes, isso é um fato. Você já tem o que você precisa para alcançar o resultado que você quer, só que você não põe em prática o que você tem já na sua cabeça. Você não aproveita o seu conhecimento da forma adequada, então você não vai alcançar o que você deseja, porque o resultado ele só vem por meio da prática. Então você precisa praticar. Você pode se considerar intelectualmente muito avançado e você pode de fato ser, você pode entender muito mais de tráfego pago, de gestão de negócios
de operação, ou enfim, qualquer outra coisa, copywriting, social media, pode entender muito mais do que eu, mesmo eu estando 4 anos aqui, trabalhando na prática, vivenciando isso no dia a dia. Mas eu acabo tendo mais resultado pelo simples fato de que eu venho colocando tudo isso em prática nos últimos 4 anos. Tipo, eu não sou um cara que lê muito. Eu devo ler um livro por mês. Eu não acho isso muito. Para algumas pessoas pode ser muito, para outras poucos. Mas o que eu leio com objetivo e eu coloco em prática. Então, meu resultado em cima do que eu leio, ele é muito substancial. Então, é um resultado muito relevante. Porque eu leio o livro, tipo esse aqui, a única coisa, é, aqui em cima tem a fórmula mágica de Joel Greenblatt, que eu uso hoje para escolher os meus fundos imobiliários. Ele é mais focado em ações, mas eu uso mais para fundos imobiliários na minha escolha. Aqui estão meus livros, O Homem Mais Rico da Babilônia, que me deu vários insights que eu aplico até hoje. Enfim, Pai Rico, Pai Pobre mudou minha vida financeira. Enfim, eu leio livros assim, eu leio livros com propósito. E tudo que eu leio, tudo que eu estudo, com foco em colocar em prática. Então, se eu compro um curso hoje, uma mentoria, uma consultoria, eu compro pensando já no que eu vou aplicar. Então, eu já leio aplicando, estudo aplicando, e isso, na minha opinião, é um pouco diferencial. Até como professor, foi um diferencial muito grande na minha vida. Eu lembro que na época que eu dava aula de inglês, comecei a dar aula de inglês de propósito, porque eu saí do curso de inglês, já tinha finalizado, né, nessa empresa. Meu inglês era ótimo, eu tinha muito conhecimento, só que a parte prática ainda ficava um pouco, sabe, pegava um pouco. Algumas palavras eu acabava esquecendo, algumas coisas específicas. E aí, quando surgiu essa oportunidade de dar aula de inglês, aí eu fui pro processo seletivo e falei, bora, vamos ver no que dá. Passei no processo, na frente de professores que eram, na minha opinião, melhores do que eu, tecnicamente, mas acabava que eu tinha algumas qualidades que eram importantes para a escola. Então, passei e dei aula de inglês por um ano. E foi um diferencial fortíssimo, assim, no meu desenvolvimento. Tanto em questão de fala, em questão didática, em questão do meu próprio inglês, que melhorou bastante. Então, o fato de colocar em prática foi um diferencial enorme. E muita gente, nesse exemplo do inglês, né, que pode ser um parâmetro de comparação para outras coisas também, muita gente estuda, estuda, estuda por anos inglês, mas não se sente capacitado, não sente coragem de falar com o estrangeiro ou de colocar o inglês em prática no dia a dia. E basicamente é isso que acontece em todas as áreas. Então a gente estuda, 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 porque é assim que a gente aprendeu na escola, mas na hora de colocar em prática, na hora de gerar resultado, na hora de vender, na hora de faturar, de crescer a empresa, de startar, a gente não tem segurança, a gente não sabe o que fazer. Esse é o ponto. Esse é o meu maior erro quando eu comecei no digital. Demorar para colocar em prática. Se desde o primeiro livro eu fosse e colocasse em prática, hoje meu resultado já seria muito diferente. Claro que eu não me arrependo, né? Porque tudo isso que a gente vive é base para quem a gente é hoje, né? Então eu não me arrependo desses erros que eu hoje consigo enxergar, porque foi por conta deles que eu consegui me tornar quem eu sou hoje. Mas esse foi o meu maior erro ao começar no digital. Demorar para colocar em prática. E eu tenho quase certeza que também é o seu. Então bora colocar esse conhecimento em prática. Você já está há muito tempo aí no YouTube, adquirindo conhecimento. Vamos pegar esse conhecimento e pôr em prática hoje, porque quem sabe amanhã você já não esteja colhendo seus resultados. Valeu? Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.